Oi, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Feliz 2025 para vocês. Eu disse no vídeo passado de que eu voltaria ainda no final do ano passado com um vídeo falando sobre coisas que tinham acontecido, mas enfim, eu precisei processar algumas informações e decidi fazer esse vídeo agora em 2025 para poder conversar de uma maneira um pouco mais já com algumas coisas mais organizadas na minha cabeça. Enfim. Eu tô aí prestes a completar 33 anos, né? No sábado, dia 11 de janeiro. Esse vídeo deve sair, não sei, dia 10, dia 9, enfim. E durante esse período muita coisa aconteceu e que é vinculado justamente ao motivo pelo qual algo aconteceu, ou eu tive a informação sobre algo no dia 19, 18 de dezembro. E que foi o gatilho para fazer esse vídeo, ou seja, ou o ponto inicial, o primeiro passo para fazer esse vídeo. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa que precisava entender as coisas e os processos e como as coisas funcionavam ao seu redor. Sempre tratei de ajudar as pessoas, tanto é que o início desse canal surge dessa maneira, não é? Surge como um guia para aquelas pessoas que queriam morar no exterior, fazer medicina no exterior e com um passo a passo de como fazer X, Y coisas. Eu participei por muito tempo do movimento estudantil, enfim, mas algo que por muito tempo, e mesmo antes disso, sempre me chamou muita atenção, foi o fato de que na infância eu não era o tipo de criança que gostava ou que tinha o desejo ou a necessidade de brincar com amigos ou ter grupos de amigos. Uma coisa que quem me conhece muito próximo sabe de que eu não gosto de que as pessoas que não têm afinidade ou proximidade comigo me chamem de amigo. Eu sei que é uma figura de linguagem, mas eu não gosto porque pra mim amigo é uma coisa muito séria, uma coisa muito forte, mais do que séria, né? É um laço muito forte, é um laço que eu particularmente não dou esse nome a qualquer pessoa. Mas enfim, eu entendo a figura de linguagem, tive que trabalhar isso por um tempo, porque é muito comum, né? Utilizar como figura de linguagem, enfim. E durante muito tempo, principalmente quando eu participava do movimento estudantil, eu sempre entendia e percebia muito bem as coisas que aconteciam ao meu redor e sempre tratava de ajudar, porém eu era percebido ou interpretado como sendo arrogante, grosso ou afins. E eu simplesmente estava me expressando. Durante alguns anos eu fiz terapia, né? E voltei a fazer há pouco tempo atrás. Porque eu acho que é algo importante, acho que é algo que todo mundo deveria fazer, mas esses pontos sempre giraram, né, no entorno desse processo de me entender, no processo de entender o porquê minha cabeça funciona dessa forma. Durante a terapia em 2020, 2021, por aí, eu comecei a ser tratado, inclusive pela terapeuta, a psicóloga e um psiquiatra que trabalhava em conjunto, para transtorno depressivo maior, com episódios de ansiedade. É um assunto que eu já trouxe aqui pro canal e que realmente fazia muito sentido na época com respeito a o que eu sentia, mas não a causa daquilo, né? Com o passar do tempo e com a medicação que eu comecei a tomar, terapia e tudo mais, muitos dos sintomas e das coisas que eu sentia ou das impossibilidades que eu tinha foram sendo resolvidas parcialmente com a medicação, com a terapia e tudo mais. Mas com o passar do tempo também eu notei de que aquilo não era a raiz do problema. Não ser entendido, compreendido ou julgado de arrogante, julgado de grosseiro, era algo que continuava perdurável. Eu queria entender o porquê, porque não era a minha intenção transparecer isso ou ser taxado dessa forma, porque eu sempre tratei de ser o mais humilde possível nesse aspecto, do sentido de, tipo, se eu te ajudo é porque eu quero te ajudar, não é porque eu quero ter tal imagem. Se eu estou comunicando uma mensagem, eu quero que essa mensagem seja transmitida da maneira mais clara possível para que você a entenda. E aí talvez surja o fato de as pessoas interpretarem como grosseria, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né? De que eu comunico a informação
da forma que eu acho que ela deve ser transmitida, que é de uma maneira direta. E aí, entre essas questões, a medicação que aparentemente no início funcionava, mas eu precisei começar a aumentar doses para conseguir ter o bem-estar que eu tinha lá no começo, e querer entender melhor o que estava acontecendo dentro da minha cabeça e com o meu bem-estar da minha saúde mental nesse aspecto, e que claramente era refletido e é refletido em todos os âmbitos da minha vida, né, acadêmico, profissional, pessoal e tudo mais, porque eu notei de que durante a pandemia também eu comecei a não a me afastar das coisas e das pessoas, mas sim de entender de que eu me bastava, de que eu estava bem sozinho, de que eu não precisava de grandes grupos de amigos, não precisava estar rodeado de muitas pessoas, que durante a pandemia isso não tocou muito, no sentido de eu sentir falta de ter muitas pessoas ao meu redor. Não que eu não goste, né? Porque lá atrás, quando eu tinha 21, 22, 23 anos, eu gostava de sair pra festa, ter um monte de gente ao meu redor e todo mundo se divertir e tudo mais. Mas com o passar do tempo, eu notei isso e meio que entendi isso como um amadurecimento e não como um isolamento. Mas eu comecei também a notar de que era cada vez mais difícil pra mim me relacionar afetivamente, por exemplo, de confiar nas pessoas, afetivamente falando. Aí talvez por uma questão de trauma, talvez. Mas enfim, por isso, por várias questões, eu decidi voltar a fazer terapia no ano passado e eu decidi que eu queria entender justamente várias questões relacionadas à minha saúde mental, né? E por isso, morando já em Pelotas, eu decidi por fazer uma avaliação neuropsicológica e por isso procurei uma profissional que fosse capaz de me acompanhar nesse processo, que tivesse as expertises necessárias para poder acompanhar e fazer todo o processo. Isso lá no final de novembro, que culminou na finalização do processo no dia 18 de dezembro, para poder fazer com alguém capaz de fazer a avaliação e não simplesmente de procurar o primeiro profissional pela frente. Recebi uma indicação valiosíssima, inclusive, psicóloga Valentina Ribeiro, muito obrigado, foi assim maravilhoso fazer o processo contigo e ter as conversas que tivemos, enfim. Foi um mês bastante intenso, fazendo vários testes e tendo várias conversas e tendo a participação da minha mãe nesse processo, enfim. Foi um processo longo, foi um processo que, né, gera aquela ansiedade no sentido de por que eu tô fazendo isso? O que isso está direcionando? Enfim. E aí quando foi o grande dia, que foi o dia 18, enfim, a gente teve a conversa, eu e a Valentina, sobre todo o laudo diagnóstico. E aí ela me falou, dá uma lida depois no laudo, qualquer coisa tu me pergunta, porque claramente, né, a gente conversou bastante, realmente o laudo tem, sei lá, quase 20 páginas, acho que 18, 19 páginas, um negócio assim. Mas aí os pontos mais importantes ela foi me mostrando, que foram qual foi os testes que foram feitos, para que eles eram, as escalas, enfim, da avaliação neuropsicológica, chegando aí ao ponto do diagnóstico de eu ser uma pessoa no transtorno do espectro autista e ter altas habilidades de superdotação. E lendo depois o laudo foi muito engraçado porque ela notou coisas que eu não notava, mas digamos que as pessoas acabam notando, inclusive nos vídeos aqui, que são certos tiques que eu tenho com movimentos da face, além dos olhos rolando, né, quando eu fico meio entediado ou algo é muito óbvio pra mim. E, enfim. E aquilo começou a fazer muito sentido pra mim, sabe? No sentido de, lendo o laudo e depois rememorando questões do meu passado, aquilo fez muito sentido do porquê, né? E do como, trouxe uma resposta. Acho que esse é o ponto, né? E inclusive durante as nossas conversas isso foi marcante em alguns momentos, porque foi tópico assim em pelo menos 2 momentos que eu lembro, né? De que o diagnóstico tardio de autismo ele é tomado com certa alegria ou com certa
felicidade ou um sentimento positivo, digamos, né? Porque justamente traz uma resposta àquilo que a gente não consegue entender sobre a gente, de que a gente é muito metódico, de que a gente tem no meu caso, pelas altas habilidades, eu tenho uma curva de aprendizagem muito alta, ou acentuada, acelerada, enfim. De que eu gosto de conversar com pessoas que são mais velhas e que têm mais experiência e que entendem as coisas de uma maneira um pouco diferente. E, inclusive, nessas conversas que a gente teve, principalmente no final, foi... o diagnóstico de altas habilidades é muito difícil de ser aceitado porque a gente acha de que a gente é normal e não de que tem algo a mais, né? No sentido de ter uma habilidade a mais ou uma capacidade a mais. De que a gente precisa entender de que não é que as pessoas são burras e sim é que a gente tem uma habilidade um pouco maior em X ou Y área da nossa vida. E que essa parte é uma parte que a gente precisa trabalhar com a gente mesmo, né? Mas que isso faz muito sentido, as duas coisas, né? No sentido de... eu sempre fui, e relatos, inclusive da minha mãe durante o processo, que eu sempre fui aquela criança que durante a sua primeira e segunda infância não dava problema. Não dava problema na escola porque eu seguiria as regras, eu era o aluno que tirava ótimas notas, de que minha mãe, justamente em um dos áudios que ela manda, e ela comenta isso de vez em quando, de que quando ela ia, na entrega de boletim da escola, e os professores entregavam e diziam que era um aluno muito bom e pipipopopó, a minha mãe dizia, não, mas tem alguma coisa que precisa reclamar. Não pode ser, uma criança não pode ser tão boa e não dar problema e não dar trabalho. E eu nunca tive esse tipo de reclamação. Mas aquilo foi trazendo muitas respostas e que eu achei que seria muito mais rápido de eu conseguir fazer esse vídeo, porque era algo que eu meio que já esperava durante o processo, porque claramente, né, hiperfocos, durante a avaliação neuropsicológica eu fui pesquisando e lendo mais sobre, e muita coisa ia encaixando, sabe? Enfim, mas eu acabei precisando de um tempo a mais para processar do que eu achei, mas não no sentido negativo, mas sim no sentido de alívio e de conseguir entender, e claro, não utilizar isso hoje como muleta de isso acontece porque eu sou autista. Não, mas de entender de que, não é que eu consigo, né, isso num dos gráficos lá de uma das avaliações, mostrava, eu consigo perceber tudo ao meu redor, eu consigo entender e interpretar tudo, mas depois eu não sigo uma linha padrão, digamos, sobre o que fazer com aquela informação que eu estou percebendo e recebendo do exterior, né? Com respeito a várias questões, e que aí talvez possa entrar o fato de às vezes as pessoas me tomarem como grosso, ou como arrogante, ou como X, Y, vários tags que já foram colocados sobre a minha imagem e que depois de um tempo eu simplesmente não me importei mais, mas que inicialmente sim importavam e me faziam sentir mal porque eu não queria ser visto daquela forma. Mas enfim, e aí foi muito engraçado também porque quando eu vi os gráficos, e aí voltando nesse ponto de as pessoas, não é que as pessoas são burras, elas simplesmente são normais. Em um dos gráficos, se caso eu lembrar, eu coloco uma imagem aqui, que é o meu gráfico, que fala sobre o meu QI específico para cada uma de 4 ou 5 áreas, não lembro. Em que uma delas dá um valor muito alto e nas outras delas dá muito superior, porque ainda assim é muito mais alto que o normal. E aí quando ela me mostrou esse gráfico, ela falou, claramente tu vai achar que as pessoas ao teu redor, elas são, entre aspas, burras, né? Não no sentido de ser burro, mas simplesmente porque elas têm uma curva de aprendizagem diferente da tua. E isso é algo que, desde que eu entrei no mestrado, conversando com o pessoal do laboratório, eu sempre advoguei, digamos, para usar uma palavra requintada, pelo fato de que cada um tem a sua curva de aprendizagem. Algumas pessoas têm uma curva de aprendizagem mais acentuada, mais acelerada, aprendem mais rápido e dão conta do recado mais rápido, e outras pessoas têm um processo um pouco mais lento, mas vão chegar lá também.
né? Havendo intenção de aprender, havendo a intenção de entender o processo, a pessoa vai chegar lá também, né? E aí, vendo esse gráfico, eu notei justamente isso, sobre o fato de que aquilo explicava porque muitas vezes a minha curva de aprendizagem era sempre muito rápida no laboratório onde eu trabalhei no hospital na minha cidade, no laboratório onde eu trabalho hoje por conta do mestrado, e sempre, mas que nos momentos de ter alguém do meu lado me acompanhando, meio que, por mais que eu entenda de que a curva de aprendizagem dos outros ela é diferente, dá aquela irritação, mas não é irritação pelo fato da pessoa não entender, é pelo fato de que, tipo, tu já entendeu e tu quer fazer as coisas um pouco mais rápido, mas não é faltar ao respeito com o outro. Acho que é esse o ponto ao qual eu quero chegar. Mas a vontade que dá é, tipo, pegar, não, deixa que eu faço, mas não, entender e respeitar de que a pessoa também tem o seu processo e precisa aprender. E algo que pra mim foi muito importante, que foi uma coisa que eu remarquei já desde a primeira consulta que a gente teve para avaliação, é que eu sentia de que eu precisava vestir uma máscara social, digamos, figurativamente falando, para poder me encaixar socialmente, de certa forma. E quando eu chegava em casa no final do dia e estava sozinho comigo mesmo, e aí eu podia ser eu mesmo, eu estava exausto mentalmente. E isso meio que era pelo fato de, tipo, às vezes eu simplesmente quero poder trabalhar, fazer as minhas coisas no laboratório, quietinho no meu canto, que ninguém fale comigo. E às vezes eu posso estar com uma baita de uma cara de bunda, mas na verdade é simplesmente eu fazendo as minhas coisas. Mas pelo fato de que socialmente a gente precisa estar bem disposto e querer, sabe? Ser sociável e afins, aí veste essa máscara social o máximo de tempo possível, só que aí eu esgoto a minha bateria social muito rápido. Tanto é que no final do ano passado, na confraternização no final do ano passado do laboratório, teve um ponto em que o meu co-orientador, ele disse, tá cansado? E aí eu falei, não, minha bateria social simplesmente acabou, porque eu tava literalmente sentado, parado, olhando pro nada, e não conseguia mais manter aquela máscara social por mais tempo. Enfim, mas aquilo depois, de novo, com todas as respostas que eu tive, começou a fazer tudo muito mais sentido. Eu acho que essa é a grande questão, e esse foi o motivo central de eu ter procurado fazer a avaliação, que era justamente ter a resposta do porquê e entender de que maneira eu poderia seguir a partir daí, né? Que quando finaliza a avaliação tem as sugestões terapêuticas, né? Enfim, eu achei que seria interessante trazer esse assunto para 2025, porque eu sempre tratei de trazer saúde mental para esse canal. E acho que é importante, né? Uma das coisas, inclusive, comentadas de que, claramente, a gente tem um número maior hoje de diagnósticos tardios de autismo, porque, claramente, saúde mental era marginalizada durante os anos 90, os anos 2000. Continua sendo, mas muito menos do que era no passado, né? Nessas décadas. E que, como foi conversado, né, durante esse processo todo que eu tive, de que se eu tivesse tido o diagnóstico lá atrás, quando eu era criança, com todos os pontos e sinais que foram mostrados, né, durante esse processo, muito provavelmente hoje eu não estaria tomando antidepressivo ou ansiolítico, porque isso foi simplesmente, vou falar bem resumidamente, porque dá pra expandir muito mais, tá? As minhas altas habilidades, elas meio que forçaram com que eu trabalhasse bem essa máscara social para conseguir estar no entorno social e não deixar o meu lado, a minha face autista super à mostra, para que eu conseguisse me encaixar. Só que dessa maneira eu me esgotava tanto, ao ponto em que eu não conseguia entender o porquê que eu me esgotava tanto ou porquê que eu não conseguia me encaixar, e isso entra na grande roda de hamster, e aí eu entro na necessidade da terapia com fármacos por conta dos episódios depressivos e dos episódios de ansiedade. Enfim, mas claramente isso não é culpabilizar, né, os pais, por exemplo, dos anos 90, por não ter feito o acompanhamento corretamente. Não, porque simplesmente eles não sabiam como.
Eles, quando eu contei pra minha mãe falou, era o primeiro, tu foi meu primeiro filho. Então não tinha como eu saber se aquilo era normal ou anormal, porque a gente fazia o que era melhor, o que a gente sabia que era melhor fazer na época. E aí, em vários momentos eu falei, não, eu não estou culpabilizando vocês, eu só estou comentando de que talvez teria sido diferente caso a gente, como sociedade, tivesse saúde mental como algo menos marginalizado. Ou menos negligenciado, melhor dizendo. Mas é isso, não dá pra gente voltar ao passado e mudá-lo, mas sim a gente pode fazer esse tipo de movimento, como foi o meu caso, de entender a necessidade de fazer a avaliação neuropsicológica, para conseguir entender melhor, ter respostas e entender como seguir a partir daqui. E hoje eu me sinto muito aliviado, sabe? Sabendo disso. E sabendo de que eu posso, de que existem ferramentas para que eu consiga me sentir bem comigo mesmo e afins. Uma delas inclusive por conta das altas habilidades, do autismo e de externalizar um pouco a sobrecarga, fazer muitas atividades de alto rendimento, que isso é algo que eu notei, né? E isso é algo que eu falei, inclusive nos vídeos do final do ano passado, de que 2024, por eu ter me engajado muito em atividades de alto rendimento, eu tava me sentindo muito bem por conta daquilo. Talvez seja porque justamente eu tava externalizando toda essa sobrecarga sensorial e afins vinculada ao assunto. Caso você seja de Pelotas ou não, porque eu sei que muita gente tem interesse em fazer a avaliação, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link da clínica, onde a Valentina atende. Eu não sei se ela faz atendimento à distância para avaliação. Eu fiz ela toda presencial, no caso. Acho que isso foi um ponto positivo, mas eu sei que muita gente não tem essa possibilidade porque não tem profissional na região onde mora e tudo mais. Mas entre em contato, talvez faça. Super recomendo, Valentina é maravilhosa. E é isso. Feliz 2025. E veremos o que será desse ano. Até mais. Tchau.